Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namastê. Bem-vindo a todos. A beleza do Gita, capítulo 11, versos 7 a 13. Então, o Ishvara Darshana, a visão do Senhor, esse é o tema de hoje. Requer dois tipos de olhos, né? Então, a gente precisa de um olho comum, nosso olho físico, né, que é apoiado pelo órgão da visão, né? Uma coisa é o instrumento de visão, né? A gente sabe que a gente tem um instrumento de visão, por quê? Porque se a gente tapar, né, os olhos, a gente não vê nada. Então, a gente tem esses dois olhos que nos permitem ver, né? Mas a gente tem um órgão de visão que pertence ao corpo sutil que apoia, né, esse instrumento de visão. Mas existe um olho do olho, como nós veremos no Kenopanishad. O que é esse Atma, esse princípio divino, né? O olho do olho, né? É a fala da fala, é a mente da mente, né? E assim por diante. Então, nós temos esse aparelho que nos permite contatar o mundo através dos cinco sentidos, e nós temos, né, a mente que apoia tudo isso, e nós temos a consciência que apoia a mente, né? Então, aqui ele apresenta-se a mente como dois olhos, um olho comum, né? O Lakika Kaksu. E o outro, que é o mais importante, né? Que é o Divya Kaksu. Então, nós temos dois olhos, como nós sabemos, como bons vedantinos, o olho físico, que nos permite ver o mundo, e nós temos um olho divino, né? Um olho espiritual. O que é esse olho espiritual, esse olho invisível, né? Esse olho divino? É simplesmente o corpo sutil que apoia, está sempre lhe apoiando os instrumentos de visão, mas este corpo sutil, ele precisa ser refinado, purificado, melhorado, religiosamente melhorado, de modo que a gente possa desenvolver uma capacidade de darshana, de visão do Senhor em sua manifestação cósmica, né? Porque, caso contrário, a gente vê o universo, a gente vê o mundo, a gente vê o nosso meio ambiente, mas a gente não tem a capacidade de ver esse princípio divino, né? Essa causa material, essa causa inteligente, no princípio, essa visão essa visão é macrocósmica, não? Essa Vishwara Darshana, né? É uma visão daquilo que é a manifestação de Ishvara, a causa material que se manifesta como universo material. Então, esse é o primeiro princípio que a gente tem que desenvolver nesta sequência, né, de amadurecimento, né, de um devoto, né, de um vedantino, né, que incluiu Deus nesse processo de elevação espiritual. Na verdade, é impossível excluir Deus, a gente está vendo isso nesse capítulo. Nós vivemos dentro do âmbito de Deus, tanto Saguna Deus como Nirguna Deus. Deus, Saguna Deus, se manifesta como inteiro universo, né? E a gente não consegue fugir disso. A única coisa é se a gente tem a capacidade de ver Deus ou se a gente não tem a capacidade de ver Deus. Então, a ideia até mesmo de incluir Deus na minha visão, incluir Deus na minha equação de vida, como eu costumo dizer, também é, né, equivocada, né? Ainda é a limitação das palavras, né, da comunicação é enorme, né? Porque você não pode realmente rejeitar ou incluir Deus na sua vida, porque você vive no âmbito de Deus, tanto em sua natureza saguna como nirguna. A questão é, você tem a sensibilidade para ver saguna Deus ou não? Se você não tem, você tem que começar a desenvolver a sensibilidade para ver Deus como uma causa material, um manifesto como o mundo físico material, o Vyavahārika, tá? Então, essa é a expressão mais fácil, mais densa, né?
através do qual o indivíduo pode transferir, né, aquela devoção para com Deus limitado por um nome, por uma forma e por os atributos daquele Namarupa, seja Krishna, Vishnu ou Shiva. Você transfere, né, o seu relacionamento com Deus através de uma forma e um nome único, né, para a totalidade de todas as formas, tá? Saguna Ishwara é um relacionamento que o indivíduo desenvolve com Deus, manifesto como todos os Namarupas, todas as formas, e aí nós precisamos de dois olhos para ver a manifestação física desse Deus, né? Em sua forma material, a gente precisa de um olho espiritual religioso, um olho maduro, né? Um olho refinado, para ver Deus como a causa material e o universo material manifesto, né? A partir desse princípio divino puro Sattvaguna, né? Pura inteligência suprema. Tá? Então, este é o primeiro nível, né? O segundo nível seria qual? Você vai de um Deus com forma limitado como uma deidade, uma divindade, aí você desenvolve a maturidade, o refinamento, a purificação, a preparação, aí você começa a perceber que existe um Deus que inclui todas as formas, né? Então, este é um passo gigante, é um passo importantíssimo, né? A gente desenvolver a sensibilidade de ver que, né, tudo isso aqui é expressão de Deus, né? Então, você transferiu a sua visão, o seu darshana de Deus, né, de uma forma única, uma divindade, para o inteiro manifesto, né, físico-material. E o terceiro nível, como nós sabemos que não está sendo abordado aqui no capítulo 11, é você simplesmente transferir a sua visão de Deus da forma macrocósmica, né, o inteiro cosmo, para um Deus sem forma alguma, porque, na verdade, o Deus de verdade é o substrato deste Deus que inclui todas as formas. Todos os Namarupas, inclusive os Namarupas sencientes, tal qual o Jiva Atma. Portanto, esse segundo olho nada mais é do que, muito frequentemente representado como um sexto sentido, um terceiro olho, né? É simplesmente uma mente refinada, religiosamente purificada e refinada, de tal modo que ela desenvolve a sensibilidade de ver este Deus manifesto como inteiro cosmos. Ele é também referido como Divya Kakshu, ou Kaksu, o olho divino. O olho divino. E não é esoterismo, não é misticismo, não é que a gente precisa ter uma epifania, né, para a gente ver Deus manifesto como o universo. Não, é uma visão da compreensão, é uma visão do conhecimento, né? Então, esse olho divino é um olho muito purificado através deste conhecimento de Deus como puro Sattvaguna, né? Tanto a causa eficiente, inteligente, como a causa material, que nos permite, né, a sensibilidade de identificar Deus por trás de todos os namarupas. Então, uma mente refinada não é uma experiência mística, não é que a gente precisa entrar no campo da misticismo, não é este o objetivo de Vedanta, é simplesmente uma mente sensibilizada, uma mente satificada, digamos assim, uma mente contemplativa e sofisticada, né? Capaz de ver aquilo que os olhos físicos não conseguem ver, mas o olho espiritual, ou o olho refinado, o olho do coração, como queiramos, né? Tem diversos modos de você, em analogia, né, tentar colocar palavras para isso. Mas isso não é nada de místico. Todo mundo já experimentou o amor na vida, amor entre duas pessoas, né? Entre eles, o amor de mãe para filhos e de pai para filhos, que é um amor diferente. Então, nós sabemos que o amor existe, muito embora a gente não consiga realmente definir o que é o amor. Então, o que é essa visão religiosa? Não é uma visão mística ou esotérica, é simplesmente
uma sensibilidade que somente o indivíduo que foi preparado através do karma, dharma, upasana yoga desenvolve. Ou já nasce bem desenvolvido devido a sadhanas, né, de outros nascimentos. Quando nós temos ambos, o olho físico e o olho divino à nossa disposição, aí sim a gente consegue essa visão do Ishvara Darshanam, né? Em sua forma cósmica. O Swami apresentou um exemplo, né, que tinha sempre exemplos purânicos, né, que eu não sou familiarizado e que não é relevante para a gente, mas, né, a gente aprende um pouquinho mais aqui. Rama, não é que Rama estivesse fisicamente disponível quando ocorreu esta visão, né, esta visão cósmica de Ishvara para Sabari. Ok, Sabari é uma devota de Rama. Então, o personagem aqui é Sabra. Rama é a visão que ela teve. Ok, ela era uma devota de Rama. Ela recebeu essa visão. Ok? É muito fácil a gente, né, traduzir isso em palavras simples, né? A Marinéia tem uma sensibilidade que permite a ela ver Deus nas coisas. Aí a irmã dela aparece e aí ela entra em êxtase vendo Deus, né? Vê Deus através dos pássaros, das árvores, das pessoas, né? Simplesmente. E a irmã dela fala assim: Você pirou? Não, eu estou vendo Deus. Então, uma pessoa vê, a outra não vê. Deus se manifestou diante da Marinéia, mas a irmã da Marinéia não pôde vê-lo, tá? Muito simples. Então, o Swami coloca isso em termos de, para uma pessoa, o Ishvara se manifesta diante de um devoto que realmente desenvolveu essa sensibilidade, né? E o que que ocorre para esse devoto que, através de muito esforço, de muito bhakti, né, muita pujas e invocando a presença do Senhor, ele tem essa percepção, essa sensibilidade, e essa sensibilidade ela só pode ser medida através do impacto positivo que ela teve no corpo-mente deste indivíduo. Então, o Swami tem colocado aqui que e o Suara está sempre ali, mas ele impacta positivamente somente aquelas pessoas que desenvolveram esse terceiro olho, que nada mais é do que uma mente extremamente sensibilizada, sensitiva, purificada, refinada. Ele não vai impactar as outras, mas ele também ali está ali para todos, né? Então, o terceiro olho nada mais é do que uma mente, um corpo sutil muito refinado, muito sensível para aquilo que é Deus, né? Então, aqui é colocado como esse impacto positivo, né? Ele precisa produzir uma mudança psicológica, emocional no indivíduo. A pessoa precisa sofrer uma mudança a nível emocional, psicológico, que não foi o caso do Ravana, né? Ok, tinha uma outra figura lá também, que é o Kumbhakana, o irmão de Ravana, que também não foi impactado positivamente. Então, isso aí está sempre dizendo que nós, através do Karma Yoga, da observação do Dharma, do Upasana, do Shravana e do Manana, inevitavelmente, desde que esse seja um trabalho consistente, sistemático, né, a gente desenvolve mais e mais sensibilidade. E um parênteses aqui, não é que o indivíduo ele vai sair por aí, né, o tempo todo só vendo Deus e pensando em Deus. Não, a gente tem muitas outras coisas para ver e pensar e fazer, tá? Aí, não é que vai por aí, oh, 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 não. Mas aqui e ali, principalmente quando é importante lembrar, né, a visão está sempre à sua disposição, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo de um cirurgião. Então, tem um cirurgião médico, ele tem que fazer uma cirurgia, né? Tem que abrir o peito de uma pessoa para fazer uma substituição de uma válvula no coração do indivíduo, né? Então, quando ele estiver ali, ele não pode estar vendo somente Ishvara, vendo assim, oh, estou vendo só, né? Estou vendo Deus aqui, estou vendo Deus aqui. Aí ele começa a se emocionar, aí ele fica todo, né?
todo derretido de amor e devoção. Não, naquele momento ele precisa ser o cirurgião e ele tem que ver aquela válvula e com muita precisão ele precisa substituí-la, né? Mas por trás existe, né, a compreensão, né, a sensibilidade que você está lidando com um ou outro. É diferente, inúmeros namarupas que fazem parte do corpo do Senhor como a totalidade, tá? Porque uma coisa é uma epifania, que você tem a epifania, você fica extasiado, né? A outra coisa é você ter essa compreensão firme, que aqui e ali se manifesta com aquele sentimento emocionante de maravilhamento. Existe essa palavra? Né? De maravilhamento. Assim, uau, olha como é. Aqui e ali aparece isso. Sempre que a mente, né, ela descansa um pouco, ela resta e fala, uau, olha, se eu estava aqui ocupado fazendo todo esse trabalho no galinheiro, agora, olha, agora eu estou vendo, eu estou trabalhando para o Senhor, né? Então, não é uma epifania, é simplesmente uma compreensão que permanece e ela, muito frequentemente, ela produz satisfação, ela produz um sorriso, entendeu? Uma alegria de estar ali, né, servindo o Senhor, né? Mas tudo isso é mais ou menos como um pano de fundo, né? Não envolve epifanias esotéricas ou místicas ou NC, tá? A diferença é essa: algumas pessoas trabalharam esse olho interior e outras não. Então, essa visão do Senhor, a Visvarupa, né, Darshana, a forma universal do Senhor, está disponível para todos, como nós já determinamos e compreendemos, né? Mas a gente precisa desenvolver o nosso olho divino, o nosso olho espiritual, o nosso terceiro olho, sexto sentido, como queiramos, né? Eu me prostro, aí ele apresenta aqui uma passagem que muito frequentemente ele traz, né, ultimamente, né, do Stotram. Eu me prostro diante do Senhor Vishnu, que existe em todos os três mundos, que tem a terra como os pés, o céu como umbigo, o ar como respiração, a lua e o sol como os olhos, as quatro direções como ouvidos, o mundo dos deuses como cabeça, fogo como a boca, oceano como o estômago, em cujo abdômen está todo o universo. Este universo composto de deuses, homens, pássaros, animais, serpentes, semideuses, demônios, onde eles brincam e gozam com a alegria, né? Eu prefiro mais a analogia ou a descrição da experiência humana, né, nesta ordem aparente, como onde a gente desfruta dos frutos doces e amargos da vida, né? Porque, na verdade, a vida nada mais é do que um processo de desfrute de prazeres e dores, de punha-papas. Então, tudo isso, né, é o corpo do Senhor, né? Está sempre disponível, mas poucos de nós temos a sensibilidade desenvolvida ao ponto de reconhecer que todos os Namarupas fazem parte integral do corpo de Deus manifesto como causa material, cujo efeito é o mundo material. Esse impacto deve estar presente para que a gente. Então, aqui nós temos, mais uma vez, um. Como eu poderia dizer isso aqui? Darshanômetro, né? Se você quer ter essa visão de Deus, né? Então você tem que observar para ver se você está passando, se está sofrendo um impacto positivo, né? Ao lidar com o mundo, vendo Deus por trás de tudo, Deus manifesto como tudo, né? O impacto precisa estar presente. A maioria das pessoas não tem esse impacto positivo quando elas olham em torno ao seu redor, né, no meio ambiente. Este é o Ishvara que precisa ser obtido, mas somente através de um processo gradual de preparação, purificação, refinamento. Assim, somente assim o indivíduo pode entrar neste mundo, para entrar né? Aqui está falando de plantas e árvores, parece que está falando de uma chácara no interior de Goiás,
Você entra, vê as plantas, vê as árvores, né? E você vê Ishvara, né? Então, portanto, o defeito não está no olho comum, mas está na carência de desenvolvimento do seu olho espiritual, religioso espiritual. O olho físico está funcionando, portanto, o que eu estou carente, né? O que está faltando é o olho divino, o desenvolvimento do Divya Kaksu, que nada mais é do que uma mente refinada, uma mente purificada, uma mente qualificada, religiosamente qualificada. A ciência empírica, não, isso foi uma nota que eu escrevi. E como eu disse, a mente refinada pode ser definida de diversas maneiras. Como a gente vai definir uma mente refinada? Aqui o Swami diz, é uma mente desprovida de expectativas, de desejos e raiva, né? Então, uma mente desprovida de excessos, de desejos e aversões. Aversões produzem raiva, né? Irritação, raiva, né? E desejo também produz quando eles são obstruídos, né? Então, existem palavreados diversos para colocar uma mente purificada como uma mente purificada de raga e dvesha, que são desejos e aversões, né? Então, isso nos dá uma indicação que modo outro para a gente medir o quanto refinado nós sejamos é observar o quanto a minha mente ainda é governada por desejos e aversões. Eu quero o que eu quero, não quero o que eu não quero, e eu fico sempre muito perturbado e agitado quando os meus quereres e não quereres não são obtidos ou conformados, né? Ou encontrados. Um outro modo da gente, né, indicar o que seja uma mente refinada é uma mente que passou por um processo que agora ela tem o seu FIR, fear, FIR muito reduzido, né? O que que é o FIR? Quem é que não lembra? Você não lembra? O FIR é um aparelho que o Swami desenvolveu para medir também o nosso grau de purificação, tá? É um purificômetro, digamos assim, tá? Então, como é que você mede isso? Você mede observando a frequência das suas reações emocionais negativas que comprometem a sua discriminação, tá? O quanto frequentemente elas ocorrem. Aí você perde não apego, o seu não apego, você perde a sua discriminação, você fica todo agitado, né? E aí a gente acaba fazendo bobagem, né? Agindo de tal modo que cria dificuldade, conflito e mais perturbação, tá? Então, frequência e intensidade. Quando essas crises ocorrem, a gente tem que ver se ela é superficial ou intensa. E o R vai para tempo de recuperação, tá? O R é o quanto rapidamente nos recuperamos dessas pequenas crises ou grandes crises. Como nós sabemos, no início deste processo, a mente é tão, né, não refinada ou não purificada. Quem é que me escreveu? Foi uma pessoa do Vedanta Brasil me escreveu e dizendo que é muito grata, etc., etc., por todo esse processo vedântico, e me dizia que no início sempre que acontecia alguma coisa comigo, assim, que me jogava em crise, eu entrava num buraco, num drama, que eu ficava sofrendo emocionalmente por muito tempo. Era difícil sair daqueles buracos, né? Então, a maioria de nós, eu tenho vagas lembranças deste tipo de situação quando eu era muito jovem, de entrar em buracos assim, que aí a gente fica preso, né? Como se fosse uma coisa pesada e não consegue sair daquilo. Vagas lembranças. É, e essa pessoa dizia, agora não, agora sempre que eu tenho uma crisezinha, né, eu simplesmente dou uma sacudida, né, e tudo volta como antes, né? Então,
a capacidade nossa de sair desses momentos de pequenas crises, né? Que são efeitos de impurezas operando na mente ou de ignorância ainda dominando a mente, né? Quando ela aparece, né? Quanto mais desenvolvidos, mais refinados e discriminativos nós somos, mais rapidamente a gente diz: ah, não, você de novo, pô, você, eu estou de saco cheio de você. Essas noções, esses conceitos que causam sofrimento, eu não tenho mais nenhum interesse. Então você dá uma sacudida, né? E você não aceita nenhum gancho, você não fica lá enganchado naquela coisa, entendeu? Essa capacidade de dizer assim, puf, you know? Às vezes eu escrevo para algumas pessoas tentando esclarecer algumas coisas. Aconteceu recentemente com uma pessoa que eu gosto muito, que mora nos Estados Unidos. E essa pessoa, depois, ela fica tão aganchada naquilo que eu escrevi com o propósito de tentar ajudar a pessoa, aí me escreve um livro. Né? Escreve um livro. Aí, aquilo ali já é uma indicação, né, de que a pessoa está totalmente, né, reativa, envolvida, querendo provar o seu ponto, etc, etc, etc. Eu quase nunca leio essas coisas. Eu leio o início, eu leio o meio, eu leio o fim. Em 2 minutos eu leio e dou uma resposta. E a resposta minha é de um parágrafo de poucas linhas. Tá? E quase sempre vai direto no cerne da questão. Tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que deixar as coisas passarem, entendeu? Tem uma expressão em inglês que é let it slide, deixa escorregar, deixa passar, não deixa grudar em você, entendeu? Você entende, Felipe? Você está praticando com a sua esposa? É uma prática constante com a esposa. Então, há modos diferentes para definir uma mente que desenvolveu esta visão refinada que nos permite a visão de Ishvara manifesta em sua causa material e a causa inteligente, que é mais importante, mais sutil ainda, tá? Porque Ishvara ele está presente como causa e efeito no mundo material, causa material produzindo o mundo material, mas a causa inteligente por trás do efeito material, né? E essa causa inteligente é aquilo que está sustentando essa estrutura física material que é o Vyavaharika, né? Some, mente desprovida de expectativa. Ah, sim, como é que a gente pode definir uma mente refinada, uma mente purificada, né? Uma mente desprovida de excesso de gostos e desgostos, de quereres e não quereres, de raga dveshas, né? De redução no FIR, né? Isso tudo para indicar uma mente mais refinada. Portanto, a visão de Deus em sua manifestação cósmica é a coisa mais fácil e simples, porque Deus está sempre manifesto, né, como o universo. E você, se você ficar preso a um nome, uma forma, seja Rama ou Krishna, né, você ainda assim está limitando o Senhor. Nós vimos na aula da semana passada, é um insulto ao Senhor, eu acho. Não sei se eu faço uma confusão entre as minhas aulas em inglês e as aulas aqui, mas é um insulto ao Senhor, tá? Limitar ele numa imagem única, né? Porque se você vê o Senhor somente na imagem de Krishna, por exemplo, né? Então você está excluindo todas as outras imagens do Senhor e principalmente você está longe de compreender que todas as imagens, todos os namarupas são partes integrantes deste ser, deste Senhor, deste Lorde manifesto como cosmos, né? E ele diz: eu estou sempre disponível na sua frente. Na verdade, eu não sou nem à frente, eu sou na frente, atrás, em cima, embaixo, e através de você, sustentando você. Né? Eu estou sempre aqui, mas você tem dificuldade de me ver porque você se tornou um materialista. Você esqueceu o seu relacionamento com Deus, né, do ponto de vista de que você existe dentro do âmbito de Deus e, portanto, você não pode rejeitar a Deus, você pode intelectualmente
destruir este olho espiritual, de modo que você se torna cego, não consegue mais ver Deus, aí vai por aí, eu sou um ateu, eu não vejo Deus, eu posso disputar com todo mundo que não existe Deus, né? Então, o que é o nosso corpo físico? Nós sabemos o que é o corpo de Krishna. O Krishna Sharira não é o corpo físico de Krishna, mas é o todo o universo, né? Que é o corpo Krishna, Vishnu, todos esses nomes, né? Desses deuses, dessas divindades, né? Eles são representantes daquilo que é Saguna, Nirguna, Brahman, tá? Então, existem diversos símbolos, como nós vimos, a bandeira, as bandeiras são símbolos de cada uma das nações. O Krishna, o corpo de Krishna é o símbolo daquilo que é Krishna. Krishna é o inteiro cosmos manifesto e sustentado por esta inteligência suprema que rege everything com total inteligência e precisão. E aqui ele vai entrar um pouco no. A gente já viu algum verso aqui? Não. Vai entrar no âmbito dos elementos, porque quando a gente vê essa variedade infinita de Namarupas, né, a gente fica encantado, assim, uau, uau, agora eu consigo ver que Deus é manifesto como tudo isso, essa é a glória de Deus, etc, etc. Mas aí depois você começa a ver que os Namarupas, muito embora eles apareçam como propriedades e atributos diferentes, né? Tem flores de uma cor, de outra cor, perfumes diferentes, tem umas que não têm perfume. Então tem essa variedade de expressões no universo, mas aí você tem a capacidade, através do estudo Vedanta, de compreendendo a teoria da manifestação do universo através do desenvolvimento dos gunas que produzem os 5 elementos sutis, aí você pode ver que tudo isso nada mais é do que os elementos. Por isso que na cultura védica os elementos são venerados como o Senhor. É uma forma mais comprimida, né, compactada, né, sintetizada do Senhor manifesto como o cosmos, mas através de que os 5 elementos, pá, manifestos fisicamente. Então, tudo bem. Então, eu não preciso ficar totalmente, né, embriagado de ver a beleza aqui, eu sei os 5 elementos, isso aqui é um símbolo maravilhoso, né? Aí você pode ir reduzindo, reduzindo, reduzindo. Aí você vai para os gunas até que você chega no Sattva Guna, aí você chegou na manifestação mais importante de Saguna Ishvara como inteligência suprema, tá? Puro Sattva Guna. Na última aula, nós vimos o 7º verso, no qual Krishna diz, então aqui está, aqui, ele disse, Ihaikastam, colocado juntos aqui, o 7º verso que vimos na última aula, estão aqui no meu corpo, o que é o corpo, não o Krishna corpo, mas o corpo do inteiro universo. Tá? Então, quando as escrituras nos dizem, né, que todo o universo se resolve em Ishvara, que por sua vez, né, abrangendo tudo, né, todos os jivas e todos os objetos inertes do cosmos, ele também se resolve em Nirguna Brahman, né? Então, tudo se resolve ou repousa em Ishvara, que por sua vez repousa em Brahman. Brahman é o último do substrato, né? No qual Ishvara, em sua natureza saguna, repousa e depois todos os outros elementos de Jagata também repousam, né? Então ele diz: é no meu corpo estão todos vocês, mas não é no corpo da figura de Krishna ou de Vishnu, né? Mas no inteiro universo é o corpo de Ishvara, né? Que é Akasha Rariram Brahma. Então eu, como o espaço, né? O espaço, o céu, né?
tendo o Akasha como corpo. Então, um aspecto de Deus, né, um deles é o primeiro elemento desenvolvido, que é o espaço que virá, né, desenvolver a partir de si outros elementos e através da inteligência de Ishvara, naturalmente, né? Primeiro nós temos essa inteligência, Sattvaguna, e depois o desenvolvimento do espaço, na medida que o espaço não é simplesmente sattva, né? Existem elementos de rajas e tamas no espaço. Aí depois esse espaço se desdobra, né, para desenvolver os outros elementos e assim por diante, né? Então, nós temos a caixa, o espaço é parte do corpo de Deus, eu estou disponível diante de você e toda a criação é somente este meu corpo, né, aqui representado pelo espaço, né? Então, nós vimos na aula passada aquela visualização que Swami nos apresenta do cosmos, né, no qual existe uma infinidade de galáxias, né? Cada galáxia existe uma infinidade de estrelas. A distância entre cada uma dessas estrelas é quase que infinita, né? E quase que, fundamentalmente, o que mais existe nesse universo é o espaço, né? Então, o espaço, que é o mais sutil, que é aquilo que acomoda o inteiro cosmos, né? Todos os universos, ele é todo pervasivo dentro do âmbito de Mithya, né? Maya, para projetar esse universo através desse poder misterioso, ele precisa de um recipiente, o recipiente é o espaço, e o espaço, com analogia, ele é ilimitado dentro do âmbito de Mithya, né? Então, onde a gente não vê o espaço? A gente vê o espaço em tudo, né, Marcelo? Então, onde a gente vira e olhe, né, a gente encontra o espaço. Então, o espaço nada mais é do que o corpo de Deus manifesto como este elemento entre os cinco mais primordial, mais sutil, mais pervasivo dentro do âmbito de Mithya, né? Então, todos vocês existem dentro de mim, todos os devatas existem dentro de mim, assim como tudo existe dentro do espaço. Tudo sempre bem na sua frente. Que tipo de Vishvarupa? Consistindo de Karam e Akaram. Essa visão de Deus, ela se manifesta através de dois tipos de objetos, de objetos ou namarupas, digamos assim, né? Alguns deles são sencientes e alguns deles são inertes. Alguns deles são móveis e outros são imóveis, né? Onde é que está isso aqui? Coisas animadas e coisas inanimadas é o conceito de que os jivas são aqueles objetos, são aqueles namarupas, são aquelas configurações a partir das três energias que são sencientes. Eles percebem o meio ambiente ao seu redor e respondem aos estímulos do seu meio ambiente. Esses são os seres sencientes. O mundo inerte, eu gosto também de colocar como seres, mas são seres não sencientes. São seres porque eles existem, eles desfrutam do princípio Sat, de Brahman. E se tem Sat, tem Brahman. Então, eles são a expressão de Deus, são essa entidade de Deus aparecendo sem um corpo sutil e, portanto, não experimentando a ciência que nós, jivas, experimentamos, sejamos nós humanos ou insetos, né, ou galinhas. Então, são dois tipos, né, de corpos, de objetos que existem, aqueles sencientes e insencientes, ou seja, animados ou inanimados, né? São sempre seres vivos são os animados e seres inertes são os seres não animados. Aqui o Swami, ele mais uma vez, ele repetiu diversas vezes ultimamente essa passagem do Stotram. Eu me curvo diante de Deus, Vishnu, que é o Senhor dos três mundos, que tem a terra por pés, que tem o ar por alma. Ele fez uma variação na descrição desta passagem, que tem o céu como barriga, que tem a lua e o sol como olhos, que tem as quatro direções como ouvidos, que tem a terra dos deuses por cabeça, que tem o fogo como a boca,
que tem o mar como estômago e em cuja barriga brincam e gozam deuses, homens, pássaros, animais, homens, serpentes e até mesmo os asuras. Ok? Só ele fez uma pequena modificação na exposição desse verso, na transcrição ou tradução, mas isso é um verso que descreve a forma na qual Ishvara se manifesta como tudo aquilo que existe no mundo, o bem e o mal. Por isso os asuras estão aqui. Vasus significa Shahiram, que é o corpo do Senhor. O inteiro universo é o corpo do Senhor, o mesmo conceito. Então, aqui nós temos o Buloka, que é a Terra, Bhuvaloka, a atmosfera, planetas, estrelas, tem o Survaloka, paraíso celeste, e tem o Vedanta Loka, que aqui não é mencionado, para onde nós iremos depois. Para que você possa ver bem na sua frente. Agora, Mama, meu corpo, não Krishna, corpo físico, mas o espaço ilimitado, né? A forma cósmica, que você possa me ver através do olho da sabedoria espiritual védica. Arjuna, Gudakesha, significa Sattva Guna Pradana, uma predominância de Sattva Guna. Aqui ele apresenta o olho divino, né? Essa capacidade de ver Deus conectado a uma predominância de Sattva Guna operando na mente do indivíduo, tá? Fundamentalmente, o refinamento, a purificação, ela vem de mão dadas com uma conversão de rajas em tamas em mais e mais Sattva, tá? Então, uma mente mais satívica, uma mente mais contemplativa, também é uma indicação de uma mente mais refinada, mais purificada. Arjuna, você pode desenvolver o refinamento, a purificação, o desenvolvimento de Sattvaguna, que é mais ou menos como você estivesse fazendo um polimento na sua mente. Isso é possível para você e para todos nós em contato com essas escrituras do Lord Krishna. E não somente você irá ver todas as coisas como eu, tudo mais que você quiser ver, você pode ver tudo, tem que repousar, tudo está repousando no Senhor, né? Todos os namarupas, todas as divindades, todas as flores, pássaros, vacas e bois, tudo repousa no Senhor, tudo faz parte do corpo do Senhor, né? Assim é Krishna. Krishna se oferece para ajudar a Arjuna, e Arjuna pediu: me dê essa visão Vishvarupa do Senhor, essa visão cósmica, por favor. E o Krishna parece estar inclinado a dar essa visão cósmica a Arjuna, né? Mas como nós sabemos, a visão que conta realmente não é uma visão mística, esotérica, que aqui nessa passagem, né, do Gita apresenta como uma artificialidade, né? Você pode receber um darshan, né, ou um shakti, ou a bênção, né, de uma divindade ou de uma avatar, e você, pá, você tem aquela epifania e você vê, né? Eu encontrei tantas pessoas, né, ao longo desses últimos 10, 12 anos, que me falavam dessas experiências místicas, que eles tinham essa sensação, essa visão de unidade com tudo, com todo, e uma sensação de paz, de preenchimento, né? De alegria, de segurança. Sempre um, somos sempre um. Sim, nós somos todos repousando naquilo que é Deus, o corpo de Saguna é Deus, né? Então, esse sentimento de integração, de totalidade das ondinhas e das espumas do oceano, se identificando com o oceano como partes integrantes do oceano, é uma experiência maravilhosa que pode existir a nível místico, esotérico, e aqui e ali ele ocorre. Eu encontrei diversas pessoas que me descrevem isso, inclusive uma muito recentemente, e o problema dessas visões é que elas vêm e vão, né?
E, diferentemente do desenvolvimento do terceiro olho, que é o olho do conhecimento, o olho da compreensão, o olho da sabedoria védica espiritual, aquilo ali é um conhecimento que, uma vez obtido, ele não vai. E quando ele chega gradualmente através desse processo de purificação, refinamento, desenvolvimento, maturidade, desenvolvimento de Sattvaguna, ele vai crescendo, e ele não é sujeito à perda. Uma epifania vem e vai, se obtém, perde, né? E depois o indivíduo, como eu gosto de dizer, fica com uma vassana. Qual é a vassana? Aquela baba que quer assim, quero mais, né? Então, significa que o indivíduo não ficou satisfeito, porque foi uma experiência, né? Uma experiência mística, que vai e vem. É que nem a Betânia. A Betânia vem e vai nessa sala aqui. Ela deve estar viajando. Ok. Então, o verso número 8, o Krishna continua nesta mesma batida, né? No próximo verso. Esse capítulo todo é mais ou menos dentro desse tema, que é bonito, é importante. Às vezes ele é muito repetitivo, mas o Vedanta utiliza a repetição como uma técnica mesmo, né? Uma técnica que nos permita, né, neutralizar aquelas ignorâncias repetitivas que cristalizaram e que impactam a nossa possibilidade de visão daquilo que somente é Deus, né? No entanto, você não pode me ver com esse olho comum, né? Sofrendo de catarata espiritual, incapaz de me ver manifesto como os elementos, como o espaço, como tudo, como o milagre da vida. Eu lhe darei uma epifania, eu lhe darei um momento de olhar divino através do meu superpoder Shakti divino, né? Então aqui Krishna ele falou: você quer mesmo? Olha, você tem que passar por Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana Yoga, é um processo gradual. Você vai chegar lá, ah, não, mas eu quero agora, eu quero. Sabe aquelas criancinhas que ficam dando chilique? Eu quero agora, eu quero hoje, eu quero. Aí Krishna cedeu, falou assim: através do meu poder eu vou te dar essa visão, né? E depois a gente fala. Depois do intervalo, naturalmente, daqui a 10 minutos, tá, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê.